Olá, já está terminando o dia. Hoje é o Dia Nacional da Poesia. Há poucos dias foi o Dia Nacional do Livro. Eu queria ter falado com vocês lá no dia 29 sobre decisões que tomei a respeito de ler livros ou de voltar a ler livros, especialmente físicos, me libertar um pouco das telas. Tanto que no meu quarto eu já organizei todo o espaço onde os livros estão lá na escrivaninha e eu vou ler todos os dias como um rito sagrado. Passou-se, não falei com vocês no dia 29, chegamos no dia 31, nesse Dia Nacional da Poesia, e olha que grata surpresa. Pensei em falar mais cedo com vocês sobre isso, não consegui, mas aí, junto o dia 29 com o dia 31, e estou aqui em mãos com o livro, que é uma coletânea de poesias, contos, crônicas, coletânea agora de 2024, acabou de ser lançado, do Farias Brito. E minha maior alegria é que dentro dessa coletânea tem um texto de uma das minhas razões, que tirou o primeiro lugar em contos e crônicas na categoria que estava participando. Um texto que eu já me emocionei algumas vezes lendo ele, e que eu vou tentar ousar aqui compartilhar com vocês para celebrar o Dia Nacional da Poesia, para celebrar o Dia Nacional do Livro, para celebrar a poesia, a escrita, a crônica, o conto, para celebrar a capacidade que temos de nos escrever. E você vai entender o que eu estou dizendo quando eu for ler o texto aqui. A capacidade que temos de nos escrever. Que grandeza! Mas vamos lá. 7 dobras de mim. Sabe quando alguém chega do nada em você e pergunta: quantas vezes você acha que pode dobrar uma folha de papel? Você já sabe a resposta, é claro. 7. 7 vezes. Não é a primeira vez que te perguntam. Não é a primeira vez que você tenta forçar o papel um pouco mais, porque talvez dessa vez sejam 8. Mesmo que no fundo você saiba que não vai passar de 7. Você vai lá e dobra mesmo assim. Porque dessa vez pode ser diferente. Pode ser que dessa vez sejam 8. Eu sei que parece estranho. Eu aqui te pedindo para dobrar o mesmo papel que eu sei que só pode ser dobrado 7 vezes. É inútil, eu sei. Só que talvez se você dobrar e não eu, pode ser que seja 8. Ou mais 16, 32, 74, 128, ou talvez você pare na terceira dobra, porque qual é o sentido de ficar dobrando um papel até que ele inevitavelmente chegue a 7? Quer saber? Para. Não precisa mais dobrar. Faz um origami, mas já está amassado. Quer saber? Rasga. Joga fora. Vai fazer mais sentido do que essa dobradeira toda para começo de conversa. Posso ficar? Oi? Com papel. Pode, claro. Já está amassado, mas se você quer, o que você vai escrever? O que você vai fazer com ele? Escrever é óbvio. Escrever? Sobre o quê? Sobre mim. Sobre você. Sobre o que mais escreveria? Tem tanta coisa. Tipo, você tem algum animal, por exemplo? Não. Uma música que goste? Nada que vale a pena falar. Eu sou tudo o que conheço. Mesmo se um dia ocorrer de ter um animal, uma música que vale a pena falar, ainda sou eu. Como assim? Eu sou o que vejo, eu sou o que sinto, o que tenho ou gosto, ainda sou eu. Eu desconheço qualquer coisa que não seja. Não há como escrever sem me escrever. Certo? Então, como você se descreveria? E
quem falou em descrever? Você acabou de... Não, eu disse me escrever. E qual é a diferença? Qualquer um pode se descrever e chegar à tão famigerada realização de que é igual a todo mundo. Se descrever tem um limite estético. Se escrever, não tem. Se eu fosse me descrever, começaria com o quê? Eu tenho um rosto, braços, pernas, cabelo, nada que alguém já não saiba, nada que alguém já não tenha. Mas se eu fosse me escrever, não existiriam limites para o que eu seria. Eu me escreveria até partir o lápis ao meio, não à ponta, porque dá para apontar de novo, no meio, em volta. Eu me escreveria até que a folha do papel rasgasse, até ter usado todas as palavras disponíveis no dicionário, para então começar a inventar palavras porque só aquelas não eram suficientes. Eu me escreveria até cansar de mim, ouvir meu nome e querer gritar de raiva. Me escreveria até que sentisse vontade de me reescrever. Talvez me escrever com uma borracha e só parasse quando ela sumisse. Se eu fosse me escrever, eu poderia ser qualquer coisa. Poderia ser o vilão da minha história ou o herói da história de outro alguém. Poderia até descobrir que sou ainda mais do que sonhei ou que nunca fui coisa alguma. Poderia contar histórias. Poderia ser qualquer um e ter um rosto, braços, pernas e cabelo. Poderia ser o ontem, o amanhã, o para sempre e o jamais. Poderia até mesmo ser você. Aquelas pessoas que passam desapercebidas por si próprias, que nunca fizeram questão de se olhar e de se ver. E quando alguém fala, ei, você, a pessoa olha ao redor e, mesmo sem ter ninguém, pergunta, eu? Se eu fosse me escrever, acho que seria papel. Aquele amassado mesmo, que foi rejeitado por não passar de 7 dobras. Quem sabe se eu me escrevesse, passaria de 7. Alcançasse 8 ou simplesmente pararia na terceira porque... Do que adianta dobrar um papel sabendo que em algum momento ele inevitavelmente vai parar em 7? Eu seria tudo o que se pode ser escrito em uma folha em branco. Talvez eu tivesse apenas em branco, com um pequeno direcionamento lá na ponta da folha. Quantas vezes acha que consegue me dobrar? Então encontraria pessoas como você, que mesmo sabendo que só podem dobrar 7 vezes, vão lá e dobram, porque daquela vez pode ser diferente. Mas sou físico, sou inteiro. Mesmo querendo ser feito de papel, sou feito de carne e osso. É a humilhação que nasceu com o corpo. Que humilhante é isso de ser carne e osso. É por isso que escreve? Para ser mais do que o que tem por trás da pele? Eu? Não. Escrevo porque existo. E consigo existir porque escrevo. Existimos naquilo que somos. E só sou porque um dia decidi me escrever dentro de 7 dobras de papel. Cecília Caldas Fontinelli Fernandes. Feliz dia, fim de dia da poesia nacional.